Tudo bem, turma boa? Diogo Silva, atualidades, vencendo concursos. Vamos lá, semana de 15 a 28 de fevereiro. Deve ficar bem melhor para você esse vídeo, porque tem luz nova, câmera nova, microfone novo. Por isso que eu me atrasei um pouco, porque estava configurando, até agora à tarde estava configurando o OBS aqui com esses novos apetrechos. Bom, então essa é uma notícia boa. Notícia ruim é a preocupação que todos nós temos que redobrar nesse momento, né? Eu posso dizer que no meu prédio tem 8 casos. Eu saí hoje, fiquei sabendo isso ontem, entrei um pouco de pânico, porque até o zelador contraiu. Hoje eu vi pelas câmeras ele subir na escada, coitado, não consegue nem subir a escada um degrau direito, né? Desci 5 para 7, fiz uma compra para 5 dias. E vou fazer isso num horário que não tem ninguém na rua, não uso mais o elevador, enfim, toda a preocupação possível. E eu acho que todos nós devemos fazer o mesmo, porque a coisa está muito séria, muito pior, o pior momento da pandemia. Então, deve ser anunciado um lockdown em São Paulo, eu acredito, mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhando aqui, não vamos perder o pique não. Nossa racionalidade tem que continuar para a gente sair saudável, né, em todos os sentidos dessa loucura que nos afligiu 2020 e 2021. Então vamos lá para o primeiro slide. Semana de 15 a 28 de fevereiro. Estou gravando hoje, 2 de março, porque esperei dar os 15 dias. Né? Próximo slide. Muito bem, está aí. Mianmar tem dia mais sangrento de protestos contra golpe. 18 morreram. Bom, no último vídeo que eu gravei, no dia 15 de fevereiro, eu abordei com detalhes esta questão de Mianmar. Até então, a gente não tinha notícia de mortes, né? E agora nós temos sim aí o governo, os ditadores atacando a população e trocando tiros, balas letais, né? Fora os gases, etc. Estados Unidos e União Europeia já denunciaram essa violência, a ONU já denunciou essa violência, e inclusive o G7, o grupo das maiores economias do mundo, já aprovou sanções contra a Mianmar. Está se estendendo, né? Lembrando que as eleições foram em novembro do ano passado, o golpe foi agora, de 30 de janeiro, e a coisa vem alongando, né? Como eu sempre digo, o que as bancas gostam são os chamados conflitos contemporâneos. E então, atenção aí a este conflito, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, não preciso dizer isso. E as pessoas estão indo para as ruas. Então, há um risco muito grande de Mianmar ainda sofrer com os efeitos da pandemia, porque as pessoas estão se aglomerando para enfrentar o governo. Então, uma tragédia dupla. A cada dia chegam as notícias de que realmente agora as pessoas estão morrendo no confronto com esse governo. Há de se, então, pressionar o mundo, e o mundo exercer pressões em Mianmar para tentar conter essa escalada da violência aí, que nos assusta muito. Enfim, é só para acrescentar ao vídeo da última, a formação do último vídeo, que agora chegamos, infelizmente, com munição letal. Então, as coisas estão chegando a uma crise sem proporções em Mianmar. Beleza? Então, dizer só que a coisa não evoluiu para o bem, como se espera. Bom, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um plano de quase 2 trilhões de reais para enfrentar a pandemia. Falta o Senado aprovar. A gente sabe que o Senado americano está com 50% de democratas e 50% de republicanos. Quem preside a sessão é a Kamala Harris, que é democrata. No impasse, porque os republicanos têm dito que não estão dispostos a aprovar este plano dos democratas, ela dá o voto de Minerva. E óbvio que ela vai dar o voto para o seu presidente, Biden. Então, tudo indica que sim, esse plano deve ser aprovado.
Um plano audacioso, porque o que você imagina quando você emite moeda? Emitir moeda é que nem laranja, dinheiro é uma mercadoria. Se você coloca muita laranja no mercado, a tendência do preço da laranja é cair. Se você coloca muito dinheiro no mercado, a tendência do dinheiro é desvalorizar. Ocorre que isso gera uma inflação. Diante da pandemia e dessa crise econômica, a inflação não está acontecendo. Veja que é um fenômeno novo no pós-Segunda Guerra Mundial. Emissão de moedas sem inflação. Isso ocorre porque a economia está paralisada, né? Então vejamos como é que será o destino desse dinheiro. 400 bilhões para reforçar a resposta ao vírus, distribuir vacina. 350 bilhões para ajudar estados e municípios. 1 trilhão vai dar um cheque de 1.400 dólares para as pessoas. 40 bilhões para pequenas empresas, né? E, como eu falei, cheques no valor de 1.400. Os americanos chegaram num número trágico, 28 milhões de casos e 500 mil mortes até o último sábado, aí, no dia 22 de fevereiro. Tá? Alguns dizem que o Brasil pode bater esse número, porque a campanha de vacinação dos Estados Unidos é uma campanha muito audaciosa. De qualquer forma, vamos seguir o exemplo da nação mais rica do mundo. É importante, sim, lançar mão desses pacotes econômicos agora, exatamente para você conseguir produzir o lockdown. Então, você ajuda as pessoas e fala, não precisa trabalhar, fique em casa, evita a circulação. Esta é a função de um plano econômico. Contrabalancear esta exigência de fazer com que as pessoas fiquem em casa. Tá certo? Então, tudo que movimenta a maior economia do mundo, movimenta o mundo. E é preciso que a gente tome atitude, até porque existe essa variante, essa cepa nova, que está levando as pessoas a ficarem mais desesperadas e mais preocupadas, porque ela é mais violenta. Principalmente a cepa brasileira, da África do Sul e da Inglaterra, que são as três mais reconhecidas ultimamente. Próximo slide. Bom, este aqui é um tema clássico. Clássico. Índia e Paquistão. Existem alguns temas que a gente gosta de trazer aqui, que são temas que são clássicos em provas há muito tempo. Índia e Paquistão disputando a região da Caxemira. Já vou mostrar para vocês onde é que fica no mapa isso aí. Bom, então assim como Israel e Palestina é um conflito histórico, e a gente sempre aborda aqui, também a disputa pela Caxemira se transforma em algo histórico e real e concreto. A notícia é que eles anunciaram um cessar-fogo. Índia e Paquistão acertam fim de combate na fronteira em comunicado conjunto raro. Depois de meses de hostilidades entre os dois países na região, ambos reivindicam firmaram um cessar-fogo. Tá? Aqui tem toda a explicação, depois você dá um print, dá um pause aí na tela, e no vídeo, e dá uma lida nessa explicação que também vou fazê-la agora, tá? Com um mapa, que no mapa fica mais fácil de você entender, tá bom? Então vou para o próximo slide. Olha aí. Eu não vou aparecer na tela porque para você poder visualizar bem o mapa aí. Bom, olha lá. O que acontece? Em 1947, quando o Império Britânico decidiu sair da região da Caxemira, da região da Índia, que ele ocupava, onde você está vendo essa face amarela e laranja, além um trecho, parte também de Mianmar, né? O que os ingleses acertaram? Acertaram que, como essa região era uma região que tinha duas religiões, a religião hindu e a religião muçulmana, achou por bem que aquilo tudo que era o Império Britânico na Índia deveria se chamar Paquistão, que é o território islâmico, e a Índia, que é o território hindu. Ali eram vários reinos que compunham aquela região. E a região da Caxemira era uma espécie de um protetorado. A Inglaterra cuidava da questão internacional e eles tinham uma certa autonomia, uma relativa autonomia.
E foi dito a ele, olha, você quer ficar com quem? Você quer ficar o Marajá da época, que governava a Caxemira? Você quer ficar pertencendo ao Paquistão ou você quer pertencer à Índia? Ele entendeu que ele deveria pertencer à Índia. Acontece que ali a população é de maioria muçulmana e ele achou por bem, então, ficar com a Índia. Bom, desde 1947 nós temos um conflito na região, porque tanto o Paquistão como a Índia reivindicam o domínio sobre aquele território. Uma guerra nasceu a partir de então, uma guerra sangrenta que se arrasta vez por outra, que nem Israel e Palestina. Vez por outra você tem momentos mais dramáticos, momentos mais de cessar-fogo, né? E olhando para o mapa, o que você observa? Ficou uma região sob o controle da Caxemira do Paquistão, ficou uma região sob o controle da Índia, né? E duas regiões aí sob o controle da China, que a Índia já chegou a ter problemas com a China em 2020 por essas regiões aí, até caiu numa prova da Unesp. Bom, o que aconteceu? Em 2019, o primeiro-ministro da Índia resolveu retirar a autonomia que ele concedia a Caxemira da Índia. Ela tinha uma certa autonomia, ela pertencia à Índia, paga impostos para a Índia, mas tem seu calendário oficial, tem toda uma leis próprias. E esta intervenção mais dramática de 2019 levou novamente o conflito na fronteira entre o Paquistão, né, e a própria população muçulmana que vive na Caxemira da Índia. Isso talvez não tenha vindo tanto à tona, porque a pandemia obviamente ocupou os espaços da mídia, mas os conflitos estavam acontecendo na fronteira entre a Caxemira do Paquistão e a Caxemira da Índia. Por que todo mundo tem muito interesse nessa região, Diogo? Porque é uma região onde nascem os principais rios que cortam o Paquistão e a Índia, principalmente a Índia. A gente aqui no Brasil não dá muita bola para a água, porque temos água em abundância. Mas o mundo inteiro dá muito valor à água, porque sabe que a água é sinônimo de vida. E por isso, sempre uma disputa muito grande por essa região, por ela ter, então, aí uma certa autonomia, porém, disputada por dois países e ser uma região muito rica em recursos hídricos, além de ser passagem para rotas comerciais para todo o interior da Ásia. Pois bem, qual é o drama desse conflito e por que o mundo fica sempre muito atento a ele? Porque Índia e Paquistão não assinaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e os dois possuem armas nucleares, né? E, ora, qualquer acirramento maior desse conflito coloca em questão e em preocupação o medo de um eventual conflito nuclear. A boa notícia é que assinaram um cessar-fogo, mas está longe de resolver esse problema. Por isso que eu trouxe esse problema aqui para você na aula. Porque não é só uma aula de atualidades, é uma aula de contextualização mundial, de conhecimentos gerais. E aí, então, por que de sempre estar atento a esse conflito? Porque pode sempre ser cobrado em prova. Como caiu numa prova da Unesp perguntando sobre o conflito entre Índia e China, né? Índia sempre tendo muito interesse nessa região. Bom, são áreas de conflito no mundo contemporâneo, há áreas que nos obrigam a trazer essa abordagem aqui. Lembrando que o Paquistão é muçulmano e a Índia é hindu, e que ambos possuem armas nucleares. Existem 9 países que possuem armas nucleares: Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, França, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. O Brasil não pode ter arma nuclear, porque o Brasil tem uma cláusula na Constituição que o conhecimento nuclear no Brasil deve ser usado para fins pacíficos, como, por exemplo, no tratamento do câncer. Tá? Então, é isso. Um conflito histórico, tá? Depois você volta naquele slide que explica um pouco isso, nesta região de disputa entre esses dois países. Bom, falamos agora um pouco de Brasil.
Câmara decide que deputado Daniel Silveira continua preso. 364 votos contra 130. Agora só Alexandre de Moraes que pode soltá-lo. Todo mundo viu e ouviu o que esse Daniel Silveira gravou num vídeo de 10 minutos, 9 minutos, atacando o Supremo Tribunal Federal, e até com termos de baixo calão, e valorizando o ato institucional número 5, do dia 13 de dezembro de 68. Eu tenho péssimo azar de ter nascido nesse dia. Eu comemoro aniversário junto com a AI-5. Eu nasci no dia 13 de dezembro de 68. Né? Eu digo que foi um protesto da minha mãe contra esse ato dos mais violentos da ditadura. Ele continua preso, o Supremo pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República que diz que pode soltá-lo, desde que fique com tornozeleira eletrônica, desde que fique afastado do Supremo e que não volte, e que não vai ao inquérito no Conselho de Ética da Câmara, que vai possivelmente, ou não sabemos, né, como é que vai funcionar esse Conselho de Ética, cassar o mandato desse deputado, até porque ele não é um deputado de grande... ele pode ser um bolsonarista, tal, mas ele não é um deputado de muito peso político na Câmara. Repercutiu muito mal esse ataque à democracia. Várias entidades e vários organismos... A gente sabe que a democracia brasileira é frágil, nós sabemos que ela tem muitos problemas, sabemos que o Supremo tem problema. Aliás, os três poderes têm problema. Não adianta a gente ficar com melindre aqui e nós temos que dizer a verdade. Mas daí sair atacando e defendendo aí a cassação, a invasão, nós já vimos esses ataques o ano passado aí, contra o Supremo, que são ataques inconstitucionais. Isso repercutiu muito na mídia e é legal guardar o nome desta figurinha, desse carecão aí, que depois o pessoal diz, era um pitbull que virou Lessie, né? Porque depois pediu desculpa, disse que você cedeu. Parece esse pessoal do Big Brother, eu não assisto, mas tenho que ver, porque eu estou nas redes sociais, pedindo desculpa depois que fez a merda, né? Esquisito, muito esquisito na minha cabeça. Bom, então foi aí uma notícia do cenário político. Uma notícia do cenário político, mas que também envolve muita questão econômica. Bolsonaro demitiu Castelo Branco e anuncia general no comando da Petrobras. Joaquim Silva e Luna devem assumir a estatal, né? E o Castelo Branco deve ficar até o dia 20 de março. Grande problema, todo mundo sabe, está todo mundo vendo, não precisa dizer. E ontem foi anunciado aí o 5º aumento da gasolina, dos combustíveis. Quando essa notícia era o 4º, aí ontem anunciou o 5º, e muita gente entendeu que essa intervenção, alguns chamam de populista de Bolsonaro, na Petrobras, ia contra todos os princípios liberais defendidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E isso levou a um despencar da Bolsa de Valores da Petrobras aí, que chegou a perder 100 bilhões de reais. O chamado mercado, que é essa entidade que ninguém sabe o que entendeu como uma intromissão em questões políticas na maior estatal brasileira. O problema é que a gasolina subindo, o diesel subindo, afeta a vida dos mais pobres. A passagem de ônibus vai subir, é inevitável isso, né? Em plena crise econômica, o Brasil, por não ter refinarias e exportar petróleo bruto, ter que comprar gasolina, né, paga essa gasolina segundo a avaliação do dólar, segundo o mercado lá fora. Isso nos coloca numa situação muito vulnerável, levando um aumento de 40% do óleo diesel. Em grande parte, os caminhoneiros estavam alegando que iam fazer greves, né? E isso preocupa muito neste contexto desastroso que nós estamos vivendo. Isso vai impactar a nossa economia, porque sobe a gasolina, sobe tudo. Tudo depende do transporte. Nós temos um modal rodoviário absurdo. 60% das coisas que são transportadas no Brasil
são transportadas pelo transporte rodoviário. Nós transportamos muito pouco por aquaviário e ferroviário. Enfim, uma mudança importante, então, guardar esses nomes. E vamos aguardar para ver se esse cara, esse general, muda aí, com essa luz nova, dá mais calor aqui na gente. Muda essa política de preços que, enfim, eu entendo a preocupação de todo mundo com isso aí. Agora, também, né, esse mercado especulativo é muito cruel no Brasil. O mercado devia ser especulativo para o bem, né? Pensando aí no bem-estar da população. Alguma coisa tem que ser feita no curto prazo, porque não dá, não tem condições, 40% de aumento quando os salários não estão sendo reajustados. Mas, enfim, há uma troca de presidente na Petrobras. Tá aí aqui o slide, né? Que fala lá da queda, né? E parece que esse Castelo Branco não deu muita bola para o Bolsonaro, não. E aí o Bolsonaro ficou meio irritado com ele, né? Pelo menos as declarações que ele faz. Bom, uma outra tragédia sem tamanho, o Acre, é a tempestade perfeita. O que está acontecendo no Acre? Ah, Diogo, eu vi que tem uma crise humanitária. O que está acontecendo no Acre? Olha, está acontecendo no Acre, mais especificamente numa cidade chamada Assis Brasil. São vários problemas, vou delimitar um por um. Em Assis Brasil, o que está acontecendo é o seguinte, é bem simples. Haitianos e africanos que entraram no Brasil pelo Acre, fugindo lá 10 anos depois da crise que o Haiti viveu, estão querendo voltar. Tentar procurar os Estados Unidos, o caminho, e saindo do Acre pelo Peru. O Peru seria o caminho mais fácil, com os coiotes levando essas pessoas a saírem do Brasil. Veja que coisa doida, eles estão querendo ir embora do Brasil para procurar uma vida melhor no Peru e em outro lugar. E o Peru está com a fronteira fechada em relação ao Brasil desde março do ano passado. Resultado, essas pessoas ocuparam a ponte que está na fronteira entre o Brasil e o Peru, não deixando caminhões com alimentos passarem. Essas pessoas moram nas ruas, não têm o que comer, ocuparam espaços públicos, estão doentes, crianças, mulheres grávidas. Isto é uma crise humanitária. Não obstante, né, a isso, o que acontece? Vem uma enchente, né? Olha lá, a Cruzeiro do Sul, com cerca de 33 mil pessoas, 37% da população foi afetada. 90% do município de Taraucá foi atingido. Rio Branco, 13 mil pessoas. Uma tragédia que levou muitas celebridades a organizarem campanhas para tentar SOS Acre, salvar essas pessoas. Bom, água empoçada é sinônimo de dengue. Água empoçada é sinônimo de leptospirose. Poxa, enchente, novas epidemias e uma pandemia crescente na região norte. Meu irmãozinho, que tragédia, que tempestade o Acre vive aí. Porque ele soma ao aumento das doenças, a destruição material da vida das pessoas provida pelas enchentes e esta crise humanitária na fronteira com o Peru, que não quer receber esses imigrantes. SOS Acre, quem puder ajudar, enfim, seria de bom tom, porque essa população aí vive talvez uma das maiores tragédias da história recente desse estado. É difícil falar de coisa boa, né? Quando eu acabar, eu falo. Brasil fica aquém da meta de Pazuello e ocupa 6º lugar em ranking de vacinação. 47ª posição em taxa por habitante. O ministro disse que a gente seria líder em fevereiro, mas não temos insumos e etc. Olha lá para você ver os números, como é que estão. O Brasil até agora 8,4 milhões de doses de vacina,
nessa segunda-feira, 1º de março, ocupa o 6º lugar. Estados Unidos, 75 milhões de doses. China, 40 milhões de doses. Reino Unido, 21 milhões. Índia, 14 milhões. Até a Turquia conseguiu aí mais vacinas do que o Brasil. O Brasil, que e se continuar nessa taxa, deve ser um dos piores países, aí pode ser que passe os Estados Unidos. E aí, quando você vai pegar o número de doses por 1.000 habitantes, o Brasil ocupa 4, porque tem que sempre fazer o número absoluto e o número relativo. O número relativo diz que o Brasil tem quase 40 doses por cada 1.000 habitantes. Nós estamos andando aí a passo de tartaruga. E isso não corresponde à nossa história. Olha o que diz os números. Esse Plano Nacional de Imunização, que foi criado em 73, ajudou a erradicar a poliomielite, né, e a rubéola no país em 1980. 30 anos. 40 anos, desculpa. O país vacinou 17 milhões de crianças em um único dia. 17 milhões em um único dia. Em 2010, 89 milhões contra a gripe suína em menos de 4 meses. E no ano passado, foram 70 milhões que tomaram a vacina da gripe. Minha gente, nós estamos mal. Mal porque os números crescem, mal porque estamos vacinando muito lentamente, mal porque não fizemos um planejamento correto para vacinação, e isso deixa a população mais vulnerável ainda, né? Porque se a gente vacina logo, esta nova cepa pode não se proliferar. Vamos torcer para que no mês de março o Brasil, porque aqui eu falei que o Brasil ia receber daquele consórcio feito pela OMS, não recebeu o primeiro lote. Fica brigando com os outros, né? Agora, o Instituto Butantan prometeu 17 milhões, o dobro praticamente do que foi feito até agora para o mês de março. É correr contra o tempo, é correr contra a morte. É isso que nós temos que fazer, pensar sobre essa questão da vacina. Os números crescem, passando de 250 mil pessoas mortas. Enfim, não vamos nos deter tanto nisso, mas é entender que esses números precisam ser acompanhados sempre aos poucos, né? Como eu falei que não tinha nenhuma notícia boa, eu deixei essas duas notícias científicas, já que as provas gostam muito dessas notícias aí, né? A sonda Perseverança, né, da NASA chegou a Marte com a intenção de buscar vestígios de vida. Muito louco foi que a coisa é assim, ó, olha só que legal, a dificuldade de exploração de Marte não é apenas a distância, que varia, dependendo do local do planeta, entre 55 e 400 milhões de quilômetros, né? Mas também a atmosfera e a gravidade. Por isso, para pousar essa sonda, que tem o tamanho de um carro popular, foi necessário usar a inteligência artificial. Ela sozinha se mobilizou porque a distância era muito grande. Já enviaram vídeos com sons de Marte, do vento, né, chamado de País Vermelho, porque tem ali muito ferro, como se fosse ferro enferrujado. Por isso que ele é chamado de País Vermelho, Marte, né? Enfim, isso aí vocês devem ter visto a cena, todo mundo comemorando, né? Tinha um brasileiro lá na equipe da NASA. Aí a tecnologia espacial evoluindo e deixando a gente surpreso com as visões que hoje conseguimos ter, né, com as filmagens daquilo que está sendo descoberto em Marte. E o Brasil lançou seu primeiro satélite, Amazônia 1, totalmente feito no INPE, em São José dos Campos. Ele foi lançado da Índia, porque o Brasil não tem foguete, porque o satélite, ele não tem foguete, é um foguete que leva esse satélite, né? Que vai ser importante para o monitoramento da região amazônica. É um programa que custou 400 milhões de reais. Mas isto prova que nós temos gente capaz de produzir e pensar a ciência em alto nível. Lá em São José dos Campos, depois vai ser monitorado na Cachoeira Paulista, tem uma outra sede do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa,
Isso, enfim, nos mostra que, botando dinheiro na ciência, este país produz. Tá certo? É isso. Essas são as mensagens aí da segunda quinzena de fevereiro. Não estou tão empolgado, né? Não, acho que ninguém consegue, mas a gente vai usar toda a força, arrancar de forceps dentro da gente lá, para vencer essa segunda onda que é pior que a primeira. O jeito, eu tenho fé. Fé é uma coisa que me ajuda bastante. Quando eu estou muito aflito, angustiado, faço meu chá de camomila e rezo. E limpo muito a casa, que é uma forma de fazer exercício físico, né? E estudo bastante também. São os caminhos que eu encontrei para enfrentar este momento aí. Às vezes eu não fico muito tempo na televisão, não, porque ela me angustia um pouco. Às vezes muda, vamos ver filme, outra coisa, porque entreter é melhor. E estudar. Fiquem com Deus, vamos que vamos, daqui a 15 dias eu volto e com certeza vou voltar com notícias melhores. Tá bom? Fiquem com Deus, tranquem-se e todo cuidado e peçam, cobrem das pessoas também esse tipo de conduta. É para salvar vidas. Forte abraço, fiquem com Deus.